Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Sob controle? Bom mesmo? Como é que foram as férias? Conseguiram descansar um pouquinho? Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom tê-los de volta aqui, viu, galera? Eu sei que a maioria de vocês, acredito até que todos, desejavam que a gente já tivesse um retorno presencial, né? Mas infelizmente as condições sanitárias ainda não permitiram. Por isso, vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho aqui online mesmo, à distância. Mas o trabalho não pode parar, tá certo? E vamos esperar aí o que as autoridades dizem, comportamento da pandemia, e assim que puder, a gente volta a ter os nossos encontros presenciais. Belezinha? Tá chegando aqui mais gente, estamos quase chegando a 20 alunos. Ó, entrou o Daniel, chegou a 20, bacana. Galerinha, antes de começarmos o nosso trabalho, eu queria bater um papo com vocês, conversar duas coisas. A primeira delas, gostaria que vocês fossem bem sinceros na resposta, tá? Mas bem sinceros mesmo, por favor. Você está conseguindo aprender com as minhas explicações, com as minhas aulas, mesmo nesse modelo online, nesse modelo EAD? Se você tá, só manda o joinha. Se não, manda a palminha. Se quiser digitar no chat, também pode, mas o joinha aí já me basta, já me serve. Se você está conseguindo aprender, estou perguntando só das minhas aulas mesmo. Manda o joinha. Se não, manda a palminha, por favor. Só para eu ter um feedback aqui. Beleza. Aqui na minha tela só apareceram joinhas. Fico muito feliz em saber disso. Muito feliz mesmo. Eu sei que não é fácil acompanhar essas aulas à distância. Não é o ideal, né, para a educação, esse modelo online. Mas, infelizmente, como eu tenho falado tantas vezes, as condições nos forçam a isso, né? O contexto nos induz a isso. E eu fico feliz em saber que vocês estão entendendo tudo. Mas eu queria reforçar uma coisa. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer dificuldade, não hesite em me procurar, tá? Não fique com vergonha, não fique acanhado ou acanhada. Se você tiver uma dúvida, pergunte. Ah, professor, eu tenho vergonha de perguntar aqui no chat. Aqui no chat tem a opção de você perguntar para mim de maneira reservada. Se você quiser, eu não comento com ninguém a sua pergunta. Se você não quiser perguntar durante a aula, acredito aqui que a maioria tem o meu Instagram e pergunta por lá. Fiquem à vontade para tirar dúvidas. Ó, professor, esse ponto aqui que você explicou, eu não entendi muito bem, tem como o senhor repetir? Eu estou à disposição de vocês, tá certo? Então, eu gostaria que, sempre que tiver uma dificuldade, me procurasse, perguntasse, questionasse, porque a gente está aqui é para ajudar, para auxiliar vocês mesmo, tá certo? Deixa eu ver aqui que tem algumas colocações. A Duda colocou aqui. Muito obrigado, Duda. Fico feliz com esse elogio. Muito feliz mesmo, porque eu sei que é sincero da sua parte. E você tem critério para isso. É verdade, Gabriel. Concordo com o que você falou também. Então, galera, como eu disse, nós vamos continuar pelo menos mais esse mês de agosto ainda online. Pelo menos mais esse mês EAD, segundo o decreto. Esse regime especial de aulas não presenciais, eles gostam de nome comprido, né? Regime especial de aulas não presenciais. Resumindo, EAD online vai até 31 de agosto, até o final desse mês. As autoridades competentes, tanto a Secretaria de Saúde como o Conselho Estadual de Educação, vão reavaliar a situação, o comportamento da pandemia no final do mês e vão ver a possibilidade de a gente retornar
presencial em setembro ou não. Isso aí não compete a mim, não compete ao Célio, não é o Colégio Planeta que decide, são os órgãos máximos da educação em Goiás. Tá certo? Bom dia, Nereu, beleza? Bom, galera, o outro recado que eu tenho para vocês. O nosso diretor, Célio Knupp, me lembrou de uma coisa que eu acredito que a maioria aqui já tenha esquecido. Vamos ver quem lembra disso. Nós não chegamos a fazer nenhuma prova no modelo presencial. Estou falando de história. Vocês lembram disso? Lembra ou não lembra? Pois é. Se você consultar o seu calendário, aquele que o Célio entregou lá no começo do ano ainda, quando a gente nem estava ainda muito preocupado com esse negócio de coronavírus, quando ele entregou o calendário, estava lá marcado para o dia 20 de março, mês 3, 20 de março, a provinha de História e Matemática. Vocês lembram que vocês faziam prova na sexta-feira à tarde? Pois é. Era a nossa P1. P1 ainda lá do primeiro bimestre, aquela prova discursiva. Mas aí veio a interrupção das aulas presenciais, que foi dia 16 de março, bem na semana da prova. Então, vocês não chegaram a fazer avaliação presencial, nem de história, nem de matemática. Das outras matérias, vocês já fizeram, né? Pelo menos uma provinha vocês já fizeram. Mas de história e matemática, não, por conta da paralisação, da suspensão das aulas presenciais. Então, o Célio disse que é importante vocês fazerem essa avaliação para compor a nota de vocês. O colégio precisa ter registros das suas notas, dos seus aproveitamentos. Inclusive, registro dessa prova que deixou de ser aplicada lá no dia 20 de março. Correto? Então, o que vai acontecer? Vocês vão fazer essa prova em uma data que o Célio vai marcar com vocês, acredito eu que semana que vem, tá? Ele disse que vai marcar com vocês ainda hoje, mas a prova provavelmente vai ser semana que vem. E vão fazer online, claro, vocês não vão lá na escola fazer, vai ser online, vai ser pelo Google Formulários. E o modelo vai ser exatamente daquelas provas que vocês já tinham feito presencialmente. 5 questões, todas discursivas, tá? Dissertativas. Cada uma valendo 2 pontos, ou seja, a prova vale 10. Simples assim. 5 questões, todas discursivas, para você escrever a resposta, não é só de marcar. Cada questão vale 2 pontos, então o total da prova 10. Só que essa prova que vai ser aplicada é exatamente a mesma que vocês deveriam ter feito lá no dia 20 de março. Então, a prova que contempla o conteúdo lá do primeiro bimestre. O que vai cair nela? Pré-história, Egito e Mesopotâmia. Nós, professor, mas tem tempo que a gente viu isso. Eu sei. Por isso, conversando com o Célio, nós decidimos utilizar essa primeira aula, agora do semestre, a primeira aula de agosto, para fazer uma revisão justamente desse conteúdo que vocês precisam para essa avaliação. Gostaria de saber de vocês se realmente vocês veem necessidade dessa revisão. Vocês acham importante fazer essa revisão? Quem acha que sim, manda um joinha. Quem acha que não, manda palminha. Ou pode escrever no chat também, do jeito que achar melhor. Isso, Giovana, até Mesopotâmia. Eu só vi joinha de novo na tela. Beleza, então. Tem alguns alunos que já estão por dentro da matéria, já conseguem fazer de boa aí, né? Duda, Rian. Mas a maioria vê necessidade da revisão. E eu entendo por quê. Já tem um tempo que a gente viu esse conteúdo. Foram conteúdos dados lá de janeiro, fevereiro e março. Nós já estamos em agosto. Então, eu vou usar essa aula, somente essa de hoje, para fazer essa revisão bem direcionada para a prova, para você chegar lá e arrebentar, tirar 10 mesmo. Tá certo?
Na próxima aula, que é sexta-feira, eu já começo matéria nova. A gente continua falando de Idade Média. Combinado? Já adiantando, eu vou deixar registrado aqui no chat para vocês qual vai ser o conteúdo dessa prova. Pré-história, Egito Antigo, e Mesopotâmia. São esses 3 assuntos, que foram os primeiros que a gente viu esse ano. Tá aqui, ó, no chat, em letras garrafais para vocês. Conteúdo da provinha, que vai valer 10 pontos. Vou repetir de novo. Serão 5 questões, hein? Cada uma valendo 2 pontos, total 10. Todas discursivas, não é de marcar. Você vai fazer pelo Google Formulários, o Célio vai explicar tudinho para vocês, fiquem tranquilos, tá? O Célio vai entrar aqui e explicar para vocês como é que vocês vão fazer essa prova e vai marcar a data, que provavelmente vai ser semana que vem, tá bom? Tá aqui o conteúdo, pré-história, Egito Antigo, Mesopotâmia, ok? E como é que eu vou fazer essa revisão? Vamos ver quem lembra disso aqui, hein? Vamos ver se a Duda lembra. A Duda lembra de tudo. Vocês lembram que quando teve a paralisação, lá em março, lá no dia 16 de março, os professores gravaram vídeos para vocês, que foram até postados no YouTube da escola? E aí eu gravei um vídeo justamente de revisão para a prova que ia acontecer naquela semana, que é essa que vocês vão fazer agora. E aí eu usei um roteiro de estudo para a prova, com os 5 pontos mais importantes da matéria para vocês estudarem, revisarem para avaliação. Esse roteiro é o mesmo que eu vou usar na aula de hoje. Eu até passei ele para vocês em forma de lista, para vocês responderem o roteiro em forma de lista. Vocês lembram disso? Ó, o Nereu falou que lembra, o Ciro falou que lembra, a Duda também. Quem não lembrar, na hora que eu colocar aqui, que eu projetar esse roteiro, vocês vão recordar. São só 5 pontinhos. E aí, eu vou explicar de novo. Um roteiro de prova é diferente de um roteiro que eu passo lá no quadro quando eu estou dando aula. O roteiro do quadro ou os slides, eles contemplam a matéria toda, o conteúdo inteiro. O roteiro de prova, não. O roteiro de estudo para a prova, ele vai direcionar para aqueles pontos da matéria que você precisa revisar para aquela avaliação. Ele é mais resumido. Ele é bem direcionado e bem objetivo mesmo. Tá certo? Vou colocar aqui para a gente começar a nossa revisão. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Tá aqui. Roteiro de estudo para o primeiro ano. Aquele mesmo que eu passei para vocês lá em março. É o mesmo, não mudei nenhuma vírgula. Tá aqui os 5 pontos que eu vou revisar agora. E para quem gosta de estudar pelo livro, aqui embaixo ó, tem a observação, referência do material didático, que é o livro de vocês. Aonde está o conteúdo dessa prova? Está lá no livro 1, nos capítulos 1 e 2. Tá certo? Quem gosta de estudar pelo livro, repito, o conteúdo está no livro 1, capítulos 1 e 2. Mas pode estudar pelo caderno e por esse roteiro que vai conseguir fechar a prova. Eu te garanto. Ok? Vou começar aqui, vou bem devagar. E se tiver dúvidas, depois vocês me falam aqui pelo chat, ou se quiser usar o microfone também, fique à vontade. Galerinha, primeiro ponto de revisão para a nossa provinha é sobre pré-história, claro. As características do modo de vida dos hominídeos, os nossos antepassados, tá? Nos períodos paleolítico e neolítico. No paleolítico, os grupos humanos, eles ainda eram nômades. Eles viviam se deslocando de uma área para outra em busca de alimentos. Por quê? Porque eles eram apenas extrativistas. Eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes.
Esse era o modo de vida dos hominídeos lá no período paleolítico, que é o primeiro período da pré-história, tá? Eles eram nômades, todo mundo sabe o que é isso, né? Ser nômade, viver se deslocando de uma área para outra. E eles eram apenas extrativistas. Eles apenas extraíam da natureza o necessário para a sua sobrevivência, através da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Esse era o modo de vida no Paleolítico. Agora, no Neolítico, o que vai acontecer? Os grupos humanos começam a dominar duas coisas importantíssimas: a agricultura e a domesticação de animais. Olha o tanto que isso vai ser importante. Eu repito, vai ser no Neolítico, esse segundo período aqui, ó. No Neolítico, os grupos humanos passam a dominar a agricultura e a domesticação de animais. E daí, professor? E daí que eles começam a produzir o seu próprio alimento. E com isso eles vão conseguir se sedentarizar. O que é isso? Sedentarizar. É se fixar em uma região, é se fixar em uma área. E é claro que eles vão preferir se fixar nas margens de grandes rios, justamente aonde vão surgir as primeiras grandes civilizações. Exemplo, nas margens do rio Nilo, onde vai surgir a civilização egípcia, ali no nordeste do continente africano, e nas margens dos rios Tigre e Eufrates, lá no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque. Ali vão surgir os povos da Mesopotâmia. Ok? Então, só para reforçar mais uma vezinha, períodos da pré-história, Paleolítico e Neolítico. No Paleolítico, qual era o modo de vida dos nossos antepassados, os hominídeos? Eles eram nômades, viviam se deslocando de uma área para outra. Viviam da caça, da pesca e da coleta. No Neolítico, eles começam a se sedentarizar, porque eles vão dominar a agricultura e a domesticação de animais. Inclusive, esse domínio da agricultura e da domesticação de animais é considerado pelos historiadores como a primeira revolução da história da humanidade. É a chamada Revolução Neolítica. Está aqui no chat para vocês. A Revolução Neolítica, importante isso para a prova, hein? Muito importante. Foi justamente esse domínio que eu acabei de falar, da agricultura e da domesticação de animais, que ocorre, claro, no período neolítico. Revolução Neolítica, período neolítico. Isso vai possibilitar os grupos humanos se sedentarizarem, ou seja, se fixarem em uma determinada região. Galerinha, só para ver se vocês estão conseguindo acompanhar, me dá um joinha, por favor, quem conseguiu entender esse primeiro ponto da revisão, esse tópico número 1. Beleza. Ótimo. Vocês devem ter reconhecido esse roteiro, né? Eu passei lá em março para vocês. É o mesmo. Beleza, então. Ótimo. Estou vendo que vocês vão fechar essa prova. Passando para o segundo. Deixar o chat aberto aqui. Beleza. O segundo também é bem simples. A importância do rio Nilo para o desenvolvimento da civilização egípcia. Acho que vocês se recordam que nas minhas aulas eu expliquei que esse rio ele tem um regime natural de cheias. Durante alguns meses do ano, caem chuvas bem intensas no Egito, o rio Nilo transborda e alaga suas margens. Passado o período chuvoso, o rio volta ao seu leito normal, ao seu nível normal, e aquela parte que foi alagada, ela fica simplesmente perfeita para a prática agrícola, ou seja, para a agricultura. Então, é por isso que o rio Nilo vai ser tão importante para o desenvolvimento da civilização egípcia. Não é só porque ele fornecia água para beber ou para pescar, é porque ele proporcionava uma rica e farta
agricultura. Vou falar de novo, hein? Olha o que o tópico 2 te perguntou. Qual seria a importância do rio Nilo, que é o segundo maior do mundo, depois do rio Amazonas, para o desenvolvimento da civilização egípcia? O rio Nilo, eu repito, ele tem um regime natural de cheias durante alguns meses do ano. Caem chuvas muito fortes no Egito, o rio transborda, alaga suas margens. Depois que o rio volta ao seu leito normal, aquela região que foi alagada fica simplesmente perfeita para a prática da agricultura. Por isso que o rio Nilo foi tão importante para o desenvolvimento dessa civilização brilhante que foi a egípcia. Resumindo, gente, a resposta do tópico 2, o rio Nilo vai proporcionar uma rica e farta agricultura no Egito. Repito, o rio Nilo vai proporcionar uma rica e farta agricultura no Egito, devido à fertilidade das suas margens. Certinho? Tranquilo isso? O tópico 3 também é sobre Egito. Outro ponto que nós discutimos em nossas aulas. Até mostrei imagens de pirâmides para vocês no livro mesmo. Lá no livro, no capítulo 2, tem imagem das pirâmides do Egito. Aqui ele pergunta, né? Os significados das pirâmides no Egito Antigo. Perceba que ele falou no plural, ó. Os significados das pirâmides. O primeiro significado, acredito que todo mundo lembra. As pirâmides eram tumbas funerárias no Egito Antigo. Como assim, professor? Tumbas funerárias? Tumba é lugar onde você coloca gente morta, né? As tumbas serviam para abrigar os corpos dos faraós e também as suas riquezas. Às vezes, alguns membros da família também eram enterrados junto, mas era mais para o faraó mesmo. Então, as pirâmides eram tumbas funerárias para os faraós. Abrigavam os seus corpos e os seus tesouros. Todo mundo lembra disso, já viu até em filme. Só que tem um outro significado, um significado mais político para as pirâmides do Egito Antigo. Alguém lembra? Vamos ver como é que está a memória de vocês. Se lembrar, me fala aí, por favor. Pode ser pelo chat ou pelo microfone, onde você se sentir mais à vontade. Muito bem, Ciro. Parabéns, Isabela. Acertaram na mosca. Isso, exatamente isso. Como Ciro e a Isabela muito bem falaram, era uma forma de demonstrar o poder do faraó. Quanto maior a pirâmide, maior teria sido o poder daquele faraó. Repito, as pirâmides também serviam para demonstrar o poder do faraó. Quanto maior a pirâmide, maior teria sido o poder do faraó. Professor, mas eu não entendi essa lógica. Quanto maior a pirâmide, maior o poder do faraó. Por quê? Gente, construir uma pirâmide 3.000 anos antes de Cristo não era nada fácil. Isso requeria milhares e milhares e milhares e milhares de trabalhadores e muitos anos. Teve pirâmide que demorou 40 anos para ficar pronto. 40 anos. Muito tempo, né? Aí você imagina a moral, o prestígio que um faraó tinha que ter para recrutar tantos trabalhadores para construir um negócio daquele tamanho, para no final botar o que lá dentro? Um presunto, né? Um cadáver. Então esse faraó ele tinha que ser realmente visto como um deus por essa população. Até porque a maior parte dos trabalhadores que atuavam na construção das pirâmides não eram escravos, eram servos. Eles eram egípcios, não eram estrangeiros. Então eles tinham que acreditar que estavam fazendo uma obra importante. No caso, a obra para um Deus vivo, que era o faraó. Beleza? Já te respondo, Tânia. Então, repetindo a resposta da questão 3. Os significados das pirâmides do Egito Antigo.
Significado 1, eram tumbas funerárias. Serviam para guardar ali os corpos mumificados de faraós. E também suas riquezas, né? Significado 2, esse é um significado mais político. Demonstrar o poder, a autoridade desse faraó. Quanto maior a pirâmide, maior seria o poder desse governante. Beleza, galera? A pergunta da Tami. A Cleópatra chegou a ter pirâmide? Não. Explico por quê, Tami. As pirâmides foram construídas lá no primeiro período da história egípcia, o chamado Antigo Império. Cleópatra já governou o Egito em uma época que o Egito foi uma província de Roma. Tanto é que Cleópatra fez uma aliança aí com Júlio César, depois com Marco Antônio. Naquele momento o Egito não era mais independente, era uma província de Roma. Isso já foi depois do Novo Império. Nessa época não se fazia mais pirâmides. Então ela não teve uma pirâmide para ela. Beleza, Tânia? Só os faraós do Antigo Império tiveram. Bom, vou pausar aqui de novo. Até aqui todo mundo está conseguindo entender? Me dá o joinha aqui, por favor. Só um joinha, está conseguindo acompanhar a revisão? Tá tranquilo? Tá massa? Ótimo. Beleza. Fico feliz em saber. Só faltam mais 2. Vamos lá então, para a gente finalizar isso. Quarto ponto de revisão para a prova. Importantíssimo esse conceito. Inclusive, nós trabalhamos ele em sala de aula. Todo esse conteúdo aqui, ó, foi dado para vocês ainda de maneira presencial. Podem consultar o seu caderno aí, vocês vão ver. E eu trabalhei esse conceito com vocês em forma de ponto de análise. Vamos lembrar? Conceito de impérios teocráticos de regadio. Esse conceito, ele é aplicado tanto ao Egito quanto à Mesopotâmia. Repito, esse conceito é usado para classificar tanto a civilização egípcia quanto povos da Mesopotâmia, ok? Vamos entendê-lo pedaço por pedaço, parte por parte, palavra por palavra. O que é um império? O que tem que existir para se ter um império? Poder centralizado e uma grande extensão territorial. Isso é um império. Poder centralizado e uma grande extensão, expansão territorial. Certo? Essa palavra aqui, teocrático, nós trabalhamos esse termo. O que ela significa? Teo, em grego, significa Deus, divindade. Cracia significa governo, poder. Se eu tenho uma teocracia, eu tenho um governo que é baseado no aspecto divino, no aspecto religioso. Por quê? No Egito, o faraó era visto como um deus vivo. Na Mesopotâmia, os imperadores eram vistos como representantes dos deuses. Mas nos dois casos havia uma ligação entre política e religião. Isso é uma teocracia, quando política e religião estão intimamente ligados. Quando o governante ele é visto ou como um deus, uma divindade, ou como um representante dos deuses. Tá certo? E isso existiu tanto no Egito como na Mesopotâmia. No Egito, o faraó era um deus vivo, considerado um deus vivo. Na Mesopotâmia, os imperadores eram vistos como representantes dos deuses. E essa última palavra, que parece difícil, mas que é facinha, facinha. Regadio. É só você lembrar. Regadio lembra regador. Sabe aquele instrumento, regador, que você usa lá no jardim? Regador. O que você põe dentro do regador? Geralmente é água, né? Pois é. Regadio faz uma referência às grandes obras hidráulicas construídas por essas civilizações. Principalmente os canais de irrigação. Canais de irrigação quilométricos que desviavam os cursos dos rios Nilo, Tigre e Eufrates
para regiões mais distantes, para que houvesse ainda mais agricultura. Então, vamos revisar? O conceito de impérios teocráticos e regadio é aplicado tanto ao Egito como também à Mesopotâmia, certo? Império quer dizer o quê? Poder centralizado e uma grande extensão territorial. Poder centralizado, extensão territorial. Isso é um império. Teocrático, governos baseados no aspecto divino. Governante visto como um deus ou representante dos deuses. Regadio, construção de grandes obras hidráulicas. Construção de grandes obras hidráulicas. Por exemplo, os gigantescos canais de irrigação feitos por essas civilizações. Tranquilo? Então, esse conceito será perguntado para vocês lá na prova. E para a gente fechar a nossa revisãozinha, o último ponto, acho que vocês se lembram disso também, isso tem a ver com Mesopotâmia, as características do Código de Hammurabi. Lembram? O primeiro código de leis escrito de que se tem notícia. Primeiro código escrito de leis de que se tem notícia. Ele foi elaborado por um rei da Babilônia chamado Hammurabi, daí o nome, Código de Hammurabi. Alguém lembra uma frasezinha famosa desse código? Uma frase bem famosa, como é que era mesmo? Começa com olho. Isso, Isabela. Muito bem, Ciro. Olho por olho, dente por dente. Acho que todo mundo lembra, né, dessa frase? Citei ela bastante em sala de aula. Olho por olho, dente por dente. E o que quer dizer essa frase? Olho por olho, dente por dente. Quer dizer que as punições seriam parecidas ou até iguais aos crimes cometidos. Olho por olho, dente por dente. Repito, as punições seriam parecidas ou até iguais aos crimes cometidos. Mas eu pergunto, para a gente fechar a nossa aula de hoje, isso valia para todo mundo? Essa história de olho por olho, dente por dente? Valia para todo mundo? Não, né? Muito bem. Porque a punição variava de acordo com a classe social que a pessoa pertencia. Ah, como assim, professor? Se a pessoa fosse de um grupo social mais elevado, tipo um nobre, a punição era mais leve. Se ela fosse de um grupo social inferior, tipo um escravo, a punição era mais pesada. Então, as punições elas variavam de acordo com o grupo social a que pertencia o criminoso e a vítima. Por isso, podemos falar que o Código de Hammurabi estabelecia a desigualdade social. Tá certo? Vou falar só mais uma vez, para vocês fixarem. Código de Hammurabi foi o primeiro código escrito de leis de que se tem notícia, elaborado lá na Mesopotâmia, na Babilônia. Esse código tinha um princípio chamado princípio de talião. O princípio de talião é essa frase que vocês disseram aí, ó. O princípio de talião é olho por olho, dente por dente. Ou seja, as punições devem ser parecidas ou iguais com os crimes cometidos. Porém, não esqueça, essas punições variavam de acordo com a posição social do criminoso e da vítima. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui, ó, duas pessoas do mesmo grupo social. Um nobre, outro nobre. Tá vendo aqui, mesmo nível? Esse nobre aqui cortou o braço desse outro. Cortou o braço. Segundo o Código de Hammurabi, o nobre que teve o braço cortado podia fazer o quê? Ir lá e cortar o braço desse primeiro aqui. Tá vendo? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, nesse caso aqui, braço por braço, né? A punição foi a mesma do crime cometido. Agora vamos mudar os grupos sociais. Um nobre, um escravo. O nobre
foi lá e cortou o braço de um escravo. Certo? O escravo podia ir lá e cortar o braço do nobre? Não mesmo. O nobre apenas iria pagar uma multa ao dono daquele escravo. Só isso, pagar uma multa. A pena foi leve, né? Porque o criminoso tem uma posição social superior à vítima. Vamos inverter para o terceiro exemplo? Agora o criminoso vai ser o escravo. O nobre está aqui, o escravo está aqui. O escravo foi lá e cortou o braço do nobre. Sabe o que o nobre podia fazer? Matar o escravo. O escravo só cortou o braço. O nobre podia matar o escravo. Então a punição foi mais pesada do que o crime. Perceberam a diferença? Não precisa decorar esses exemplos. Eu te dei só para você ter, né, uma noção. O que você precisa lembrar é que o Código Hammurabi estabelecia que as punições elas variavam, elas não eram as mesmas, de acordo com a posição social do criminoso e da vítima. Basta lembrar isso. Tá aqui embaixo, gente. Quem quiser estudar pelo livro, esse material, esse conteúdo, melhor dizendo, está no livro 1, capítulos 1 e 2. Mas pode estudar pelo caderno e principalmente por esse roteiro. Esse roteiro eu já enviei para vocês em março, mas eu vou reenviar hoje. Vou enviar novamente. Pode estudar por esses 5 pontos de revisão que vocês vão arrebentar na prova, vão tirar 10. Ok? O 4, Ciro, posso? O 4 ele fala do impérios teocráticos de regadio, certo? Esse conceito ele vale para Egito e Mesopotâmia. Impérios, poder centralizado e grande extensão territorial. Teocrático, porque o governo estava ligado ao aspecto divino. O governante era visto ou como Deus, no caso do Egito, ou como representante dos deuses, no caso da Mesopotâmia. Ou seja, uma ligação entre política e religião. E regadio faz referência às grandes obras hidráulicas construídas por essas civilizações. O maior exemplo são os canais de irrigação. Beleza, Ciro? Galerinha, nosso tempo aqui esgotou. Me dá um joinha quem conseguiu entender essa revisão, por favor. Todo mundo conseguiu? Pode estudar por esse roteiro que vocês vão arrebentar na prova. A data, o Célio vai marcar com vocês ainda hoje. Mas acredito que a data vai ser semana que vem, algum dia da semana que vem. Tá certo? Gente, obrigado pela presença, pela participação. Um beijo, um abraço.